Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Semana Internacional 2022 do Cefet-MG. Esse ano está intitulada como Cefet-MG Campus Mundos, informar-se para transpor fronteiras. É com grande prazer que hoje temos o workshop Quase Tudo o que você precisa saber para estudar e estagiar na Alemanha. Lembro a todos que a respeito deste tema, temos também uma palestra que será ministrada amanhã pelo canal do YouTube do Cefet, pela aluna Ana Flávia Ferreira Moreira. Ela vai falar sobre What can you learn on an academic exchange in Germany? Estão todos convidados para assistir. Será muito boa, tanto quanto a do Bruno também, né? Bom, o workshop de hoje, então, ele vai ser conduzido pelo Bruno de Araújo Coutinho, que é aluno do último período do curso de Engenharia Elétrica do Cefet-MG, Campus Nova Gamileira. Atualmente encontra-se em intercâmbio acadêmico na University of Applied Science of Karlsruhe, na Alemanha, onde, além de frequentar cursos na área de engenharia, também aprende o idioma e a cultura do país. Seus interesses estão nas áreas de microeletrônica, energias renováveis e sistemas embarcados. Além de estudar, também realiza estágio supervisionado na Alemanha, trabalhando com microgrids e baterias. Bruno, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, falando um pouquinho da sua experiência, né? E, assim, muito melhor do que nós da SRI falarmos como se preparar para o intercâmbio, é você, como aluno, né, falar desse processo que você passou e da sua experiência hoje numa mobilidade acadêmica internacional. Então, muito obrigada por esse momento aqui, seja bem-vindo, fique à vontade para poder fazer a sua exposição. Ok, obrigado, Liliane, é um prazer estar aqui podendo contribuir um pouco com o Cefet, né, com a SRI também, que tanto ajudaram nesse processo todo, né? Então, começando aqui, né, quem sou eu, a Liliane me apresentou, né, muito bem para vocês. Eu queria deixar aqui adicionalmente, né, as minhas redes sociais, para caso vocês queiram, né, perguntar alguma coisa depois do workshop, e podem ficar à vontade, né, para me chamar no Instagram ou no LinkedIn, ou até mandar um e-mail também. Eu respondo sim quando eu puder, e é isso. Então, vamos começar então. Eu preparei aqui uma pequena agenda do que a gente vai discutir hoje. Né? Eu pensei em primeiro falar do processo seletivo, né? Porque quando a gente é aluno, a gente tem muita dúvida, como que é, o que precisa, o que não precisa, o que tem que ter, qual que é o CR, né? Vou falar um pouco disso. E mais importante, vou mostrar onde vocês podem encontrar essas informações também, né? No site do Cefet da SRI. E depois também, nessa mesma linha de se preparar para o intercâmbio, uma outra pergunta que aparece bastante é sobre a língua estrangeira. Eu preciso falar alemão? Eu preciso falar inglês também? Inglês ou alemão? Os dois? Eu vou falar sobre isso. E também a pré-burocracia, né? E eu vou falar da pré, porque também tem a burocracia e também tem a pós, né? Que, né, nesse processo de intercâmbio é muita coisa para ser resolvida, né? Eu vou passar rapidamente sobre cada uma delas, para vocês terem uma ideia, né? De como funciona. E por último, eu vou mostrar para vocês sobre custos, né, o que eu tinha mais ou menos previsto antes de vir para a Alemanha, de quanto eu precisaria gastar e quanto de fato eu estou gastando, né, para vocês poderem se planejar financeiramente também. Por fim, eu planejei uma pequena atividade para a gente colocar em prática e depois uma pequena discussão sobre essa atividade. Né? Então, vamos começar. Então, primeiro eu queria começar falando para vocês que o intercâmbio é um verdadeiro empreendimento. Né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele requer muito planejamento. E quanto mais planejado, e quanto mais bem planejado, mais chances das coisas acontecerem tranquilas e sem muitos problemas, vai ter chances de não acontecer muitos problemas. Então eu falo para qualquer pessoa que quer fazer um intercâmbio, quando eu preciso me preparar, começar a me preparar o mais rápido possível, né? Idealmente, quando a gente entra na universidade, a gente fica sabendo dos programas de intercâmbio, e é nesse momento que a gente precisa começar. Porque você pensa assim, aprender uma língua, eu preciso aprender uma língua. Para quem não fala inglês, eu preciso aprender inglês. Inglês não se aprende em um ano,
né? Não se aprende, é um processo que demora. Então, preparar para o intercâmbio é uma coisa que tem que começar o tão cedo quanto possível, né? Porque é muita coisa. Quanto melhor você planeja, mais as coisas vão dar certo. Então, eu queria começar com isso e a partir disso eu vou começar aqui a falar com vocês sobre o processo seletivo da SRI. Vocês conseguem entrar no site, né? O site está aqui no link, depois eu posso disponibilizar para vocês, eu vou mandar até aqui agora o link, vocês podem acessar a apresentação também, né, para conseguir os links. E você, para obter informações sobre o processo seletivo da SRI, essa é a melhor fonte, né? Vocês vão encontrar os editais passados, o edital atual, vocês leem os editais e vocês têm uma grande ideia de como que funciona o processo seletivo. Eu vou falar aqui sobre o meu processo seletivo, que foi o edital 92 de 2021, para falar do que eu precisei, preencher dos requisitos que eu precisei para estar aqui hoje. Mas vocês podem entrar nessa página mesmo e pesquisar os mais atuais, para que vocês tenham informações mais atuais. Então, primeiro, o que eu preciso para me candidatar para fazer o intercâmbio acadêmico, né, pela SRI? Primeiro, estar regularmente matriculado, né, isso é importante. Questão de carga horária do curso, né, tem que ter no mínimo 40% e no máximo 85% da carga horária obrigatória. Então, o primeiro período não pode, né, não tem esse mínimo de carga horária, segundo período não vai, se não me engano, acho que a partir do terceiro, quarto, mas varia de curso para curso, se não me engano, mas eles têm que fazer a conta para o seu curso, para ver quanto que é 40 e quanto que é 85. Então, quer dizer que não pode ser muito no começo, nem muito no final. Um terceiro requisito é o CR, rendimento global de no mínimo 65%. E, por fim, proficiência em língua estrangeira. Como eu consigo essa proficiência? Né? Através de testes. Teste de proficiência. O mais conhecido é o TOEFL, né? Mas existem outros também que a SRI aceita, como o IELTS, o CPE, o CAE, esses são o que eu lembro. Mas todos estão listados lá no edital. Vocês podem sempre ir no edital e conferir quais são os testes aceitos. Ok. Sim. Então, como que funciona o processo seletivo, né? Então, ele tem duas etapas. A primeira etapa, ela consiste na análise técnica da documentação que a gente tem que mostrar. Então, isso leva em conta o seu coeficiente de rendimento, né, o seu rendimento global, e também pontuação conforme alguns critérios, né, que eu vou mostrar aqui primeiro. E depois eu volto para falar da segunda parte. Então, aqui já começa o momento que você, como um aluno do começo do curso, tem que pensar, ok, eu quero fazer um intercâmbio. Joia, o que eu preciso? Então, primeira coisa que te dá pontos para você passar no processo seletivo da SRI é um rendimento global, né, de 65 a 100. Então, primeiro, né, ter um bom coeficiente de rendimento é importante, mas também existem outras formas de aumentar a sua pontuação, que no final das contas não pode ser maior que 200, né, o máximo que você consegue é 200. Coisas que contam positivamente, que contam para você conseguir uma vaga nos editais para fazer o intercâmbio. Programas de extensão, né? Cada curso tem os seus programas de extensão, mas no geral, por exemplo, na elétrica a gente tem o aperfeiçoamento em instalações elétricas e prediais, né? Eu participei desse programa de extensão e você consegue 5 pontos para o semestre seletivo. Iniciação científica e bolsa de complementação educacional, 5 pontos por semestre seletivo completo. Eu fiz 2 iniciações científicas, né, cada uma foi 1 ano, então ele contou bastante ponto também. Programa de monitoria também, 5 pontos por semestre seletivo. Eu acho que eu dei monitoria de 2 disciplinas, e no final das contas foi 1 ano e meio de monitoria. Programa PET também, 5 pontos no semestre seletivo. Publicação em artigo científico periódico, em periódico científico, 6 pontos por publicação. Apresentação de trabalho em congresso científico, 4 pontos por trabalho apresentado, né? Então, a questão importante aqui é o seguinte,
Para você conseguir uma vaga no processo seletivo, não quer dizer que você precisa ter o melhor rendimento global. Isso não é verdade. Para você conseguir a vaga, significa que você tem que estar bastante envolvido academicamente com a instituição. Você pensa assim como uma troca. Eu ofereço, eu participo de programa de extensão, eu participo de programa de monitoria, de iniciação científica, eu trabalho e assim eu me envolvo mais com a comunidade acadêmica, logo eu tenho mais chance de conseguir, né, uma vaga no processo seletivo, né? Então não é uma questão puramente de mérito, de rendimento global. É claro que existe um mínimo, que é 65, mas não quer dizer, né? Por exemplo, se você tiver um coeficiente de 99, mas não tiver nenhuma desses envolvimentos com o Cefet, com a academia, né, muito provavelmente você não vai conseguir ser aprovado no edital. Então, a primeira dica que eu dou é se envolver com esses projetos, desde o começo do curso. E quanto mais se envolver, primeiro que você mata as horas das horas complementares, e segundo, você consegue mais chances de participar de um programa como esse. Então, essa é a primeira fase, 200 pontos, classificatória, eliminatória, beleza. Passou da segunda fase, passou da primeira fase, perdão, a segunda fase é uma entrevista. E nessa entrevista, no meu caso, foi uma entrevista em grupo, né, foi online por causa da pandemia, e essa entrevista é bem bacana, você é perguntado coisas do tipo, o que você pretende estudar na universidade de destino. Então, a dica que eu dou para isso é pesquisar, né, passou da primeira etapa, você já sabe para qual universidade você vai. Entra no site da universidade, pesquisa muito detalhadamente o que a universidade oferece, quais cursos, o que ela oferece para alunos internacionais, né? Porque toda a informação que você der, né, indica que você fez a sua pesquisa, que você está interessado. Então, é segredo. Essa é uma boa dica para a segunda etapa, que é essa entrevista, né? Então, são perguntas assim, mas nesse sentido, né? O que você vai fazer, o que você pretende fazer, né? Como que você vai representar o Cefet-MG fora do Brasil, né? Então, são perguntas assim, não é nada muito difícil, né? Então, eu recomendo pesquisar sobre a universidade, ficar calmo na hora, né? Porque às vezes a gente pesquisa, a gente sabe, a gente fica nervoso porque é uma entrevista e acaba esquecendo alguma coisa, né? Mas é bem tranquilo, né? Eu diria até que a segunda etapa é mais tranquila do que a primeira, né? Eu achei. Beleza. 2 etapas. A primeira é a análise do quão envolvido você é com a academia. A segunda é a entrevista. Beleza. Passei no processo seletivo. Eu trouxe esse meme aqui, né? Other international students, when they find out that we from Cefet-MG get a scholarship to study abroad. A gente ganha essa bolsa, né, que na minha época é 720 euros, não sei se ainda é esse valor, e as pessoas aqui, ainda é 720 euros, e quando a gente comenta nos grupos de alunos, as pessoas ficam sem entender por que a gente recebe dinheiro para vir para o Cefet. Então, a maioria dos outros alunos internacionais de outros países não recebe nenhuma bolsa da universidade, e os que recebem coisas tipo 200 euros, o máximo que eu já ouvi foi 400 euros. Aí a gente recebe 720 euros, que é muita coisa, né? Então, as pessoas ficam meio chocadas quando a gente fala, né? E é um motivo de muito orgulho para a gente, do Cefet, né? Do Brasil, do Cefet, porque a gente tem... a gente recebe essa bolsa que é mais do que suficiente para a gente viver aqui, participar de programas culturais também, né? Não só sobreviver, mas também viver. A bolsa é super bem dimensionado para isso, né? Então a gente tem que ter muito orgulho de estudar no Cefet, ter muito orgulho de ter essa equipe maravilhosa da SRI, né? Momento propaganda, né, Liliane? Tem que fazer propaganda. Mas, ok, consegui a bolsa, passei no edital, e agora? A questão da língua estrangeira, né? Inglês, alemão, o que eu preciso? O inglês é obrigatório. Você precisa primeiro do inglês para o certificado,
você precisa de um certificado para participar do edital, né, como eu mencionei antes. E segundo, né, além de uma formalidade, você precisa do inglês para sobreviver aqui, né, para ter o sucesso acadêmico. Quando você pensar, você vai ter todas as suas aulas em inglês, né, naturalmente algumas aulas vocês vão precisar escrever pequenas relatórios em inglês, então você precisa saber escrever. Naturalmente, você precisa ouvir a aula, o professor, você precisa ouvir o professor falando, entender. Você precisa discutir em grupos também, tem muita matéria que a prova é uma apresentação, no final, então você tem que apresentar. Basicamente, você precisa muito de inglês. O inglês é fundamental, é obrigatório. Não tem como fazer sem inglês. Bruno, se você me permite só complementar uma informação com relação ao certificado de inglês para o edital. Hoje está um pouquinho diferente de quando você participou, que você teve que apresentar o certificado no ato da inscrição, não foi? Uhum. Nesse último edital que a gente lançou, o aluno ele tinha duas oportunidades, ou no ato da inscrição, ou até terminar a segunda etapa do processo seletivo. Então, ele ganha aí mais ou menos um mês de prazo para apresentar, tá? Então, isso fez com que muitos alunos dessa vez conseguissem participar do processo seletivo, porque quando era só a entrega no ato da inscrição, às vezes não dava tempo de fazer a prova e de gerar o certificado. Agora, muitos alunos conseguiram participar por causa desse prazo maior. Entendi. Bacana. Bem bacana. Entendi. Não, sim, então o certificado você precisa de qualquer forma, né, para passar, né, para conseguir a bolsa. E, ok. Então, para o alemão não é obrigatório, né, pelo menos para a Universidade de Karlsruhe, eles não exigem alemão, porém é altamente recomendado. Por quê? Você participa do programa internacional, as suas aulas são em inglês, mas todo o resto é em alemão, entendem? Você vai conseguir na aula, você vai estudar em inglês, o material em inglês, os livros recomendados são em inglês, mas você saiu da sala, você saiu da universidade, ninguém quer falar inglês com você, né? Aqui na Alemanha, normalmente as pessoas falam inglês, mas não é todo mundo. E eu diria ainda mais, aqui em Karlsruhe, a maioria das pessoas não fala inglês, ou não quer falar inglês com você, porque afinal a gente está na Alemanha, e a Alemanha não é um país que fala inglês, a Alemanha é um país que fala alemão. Então, você vai na padaria, você vai precisar falar alemão. Você vai no mercado, você vai precisar falar alemão. Você vai resolver as burocracias aqui, que são muitas. Você vai precisar falar alemão com a pessoa que trabalha no escritório. E raramente, por exemplo, nesse escritório que a gente vai para registrar, que a gente está morando aqui, é muito difícil. A maioria dos atendentes não fala inglês. Então, você precisa conversar pelo menos o mínimo em alemão. Então, eu recomendo, se você já tem inglês, você já fala inglês, já começa com alemão. Se você não fala nenhum dos dois, começa para ontem. Porque quanto mais você souber de alemão, mais fácil é para você. Também é questão de socializar mesmo. Você vai sair, você sai com os alunos internacionais dos outros países, naturalmente você vai falar inglês com todo mundo. Mas se você quer viver a cultura alemã mesmo, você quer fazer amigos alemães, quer participar do círculo de amizades dos alemães, você vai precisar falar alemão. Quando você encontra com as pessoas, elas estão falando alemão. Né? E às vezes você se sente meio assim, eu vou chegar lá e a pessoa vai ter que falar inglês por minha causa. Então, se você quer uma experiência completa, eu recomendo que você comece a aprender alemão o mais cedo possível também. Né? E outro motivo é que as vagas para estágio, né, para emprego também, as melhores, as mais bem pagas, as melhores empresas pedem no mínimo B1, B2 de alemão. Então você consegue também arrumar um estágio que fala inglês, mas as possibilidades são muito menores, porque a maioria, você pensar que também você tem alunos alemães aqui, a gente está na Alemanha, então, e os internacionais são minoria. Então, as vagas que tem para falante de inglês, elas são muito menores do que as vagas para falante de inglês e alemão. As melhores vagas que eu achei, pedia inglês e alemão. Né? Nível inglês, nível... Os dois
B1, B2, C1, poucas eu vi C1. Mas então a minha dica é: aprenda alemão. Não é obrigatório, mas quanto mais você aprender para chegar aqui, melhor. E claro, você vai chegar aqui, você vai continuar aprendendo, mas aprende tudo que você conseguir antes de vir. Se chegar aqui, você vai ver que tudo vai ficar bem mais fácil para você quando você fala alemão, né? Beleza. E eu trouxe para vocês o problema, né, que precisa aprender 2 línguas estrangeiras, mas também trouxe a solução, né, o problema de vocês. Ah, não, essa solução tem um pequeno comentário aqui. Quando a gente fala da língua alemã, né, a gente pensa assim: nossa, o alemão é muito difícil, né? E é difícil mesmo. E quando você compara com o inglês, por exemplo, olha, esse meme aqui, no inglês a gente quer falar você, a gente tem basicamente you, a gente só fala you. Mas em alemão existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maneiras diferentes de falar você. Cada uma é usada de um contexto específico, de uma forma específica. Também esse é um problema, a gramática geralmente é mais complicada do que o inglês. E também as pessoas assustam com o tamanho das palavras. Mas a boa notícia sobre o tamanho das palavras é que você não precisa saber uma palavra enorme, porque as palavras grandonas, elas são compostas de palavras menores. E geralmente você conhece o significado das palavras menores, então você consegue, digamos assim, calcular o significado da palavra maior. Então não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas parecem, como parece. Também existe, né, não é só coisa difícil, né? Por exemplo, a gente fala frequentemente em português, mas em alemão é simplesmente 3 letras oft. Então, tem coisas difíceis e tem coisas fáceis, né? Uma questão de engolir o choro e fazer, ok, tem que aprender. Ok. Beleza. Então, agora a solução. Para aprender inglês, eu tenho algumas recomendações pessoais. Primeiro, eu aprendi inglês muito antes de aprender alemão, e quando eu aprendi inglês, eu aprendi inglês com esses livros aqui, eu gostei bastante, mas também tem esses canais no YouTube aqui que eu recomendo, são muito bacanas, né? Esse primeiro é o Anglolink, que é muito interessante, né? Inglês britânico, mais avançado, dá para praticar muito audição e gramática. Esse segundo aqui também é muito bacana. E também, para praticar a fala, eu sei que o Cefet oferece um programa que chama English Club, né? Que você encontra, não sei se agora está sendo presencial, mas na pandemia era online. Você encontra um grupo de pessoas, né? Tem um professor mediando e é sempre uma discussão que dura em torno de alguma coisa mais ou menos de 1 hora. Então é uma boa oportunidade para praticar, né, a fala. E os livros que eu recomendo para inglês são 2 livros que eu gosto bastante, é o New Inside Out e o Keynote. Eu acho que se você está começando a aprender, você precisa ter um rumo. E eu acho que esses livros são muito para isso, para você saber qual direção você vai. Se, por exemplo, você pega um canal do YouTube e começa a ver os vídeos, você não sabe onde que você está, para onde você vai. Então, às vezes, você vai andando em círculos, sabe? E acaba não progredindo no aprendizado da língua. Então, eu sempre gosto de ter um livro-texto para saber onde que eu estou agora e onde que eu vou estar quando eu terminar, por exemplo, 3 unidades. Então, eu vou seguindo a estrutura do livro e vou aprendendo, e sempre recorro a esses canais quando eu preciso de uma explicação mais detalhada quando eu não entendi do livro. Então sempre tem um livro, né, um livro didático, porque ele vai te dar essa direção. E para o alemão, eu recomendo o Deutsch in Deutschland, que é o canal da professora Ingrid Lenk, que ela é uma excelente professora, formada pela USP, e dica, ela tem uma playlist com em torno de 60 vídeos, ela cobre todo o nível A1 de alemão. Então, se você assistir essa playlist toda, você está muito preparado para pular esse primeiro nível, né? Então, uma dica super bacana. Esse é o canal dela, ela é uma excelente professora. Então, para quem está começando, eu recomendo esse canal dela, em Deutschland.
Para quem já tem algum conhecimento de alemão, eu recomendo o canal do Benjamin, que é um alemão. Inclusive, ele mora na cidade aqui perto de onde eu estou. E ele é mais para o nível B2, C1 e C2. Então, para quem já tem conhecimento, eu recomendo o canal dele. E tem esse outro também, que chama Dein Sprachcoach, que é o canal de uma professora que também mora na cidade aqui perto, e é um canal que é só em alemão. Então é interessante que ela começa a falar de coisas desde o A2, mais ou menos B1, só que o canal dela é todo em alemão. Então o interessante é aprender alemão em alemão. Faz muito sentido você aprender alemão em inglês ou em português. Você precisa usar a língua. Uma outra recomendação é o site da Deutsche Welle, né, o dw.com. Lá você consegue muito recurso para aprender alemão. Por exemplo, tem o curso Nikos Weg, que você aprende desde o A1, do A2 e o B1 em um curso interativo. Tem alguns vídeos que contam a história do Nico, que é um espanhol que vai para a Alemanha. Ele aprende alemão, ele não vem para cá sem saber nada, ele vai aprendendo alemão ao longo do tempo, as pessoas vão ensinando para ele como é que fala, tudo. E você vai tendo exercício sobre isso, e é muito interessante. É um conteúdo, né, tudo que você precisa está aqui. Né? E alguns livros, né, caso vocês gostem de estudar língua sozinho, eu gosto muito de estudar sozinho, eu recomendo o Studio 21 para o A1 e para o A2. Para quem está começando, eu acho que são livros mais didáticos, mais tranquilos. Para quem já está com algum conhecimento de alemão, eu recomendo o Spectrum B1 e B2, que são livros um pouco mais avançados e tem uma gramática mais pesada. Para quem gosta de estudar sozinho, eu recomendo esses 4 livros, esses 2 de inglês e esses 2 de alemão. Os de inglês, o Keynote é um livro mais, digamos assim, mais voltado para as atualidades, para os assuntos da atualidade, enquanto o Inside Out é um livro mais geral. Então tem muito recurso. Para quem gosta de aprender língua sozinho, recurso não falta. E claro, assim, é super válido investir num curso, num bom curso, ou num bom professor, numa boa professora particular. Né? Se você tem essa oportunidade, use-a, porque né, vai facilitar muito a sua vida. Mas para quem não quer ou não pode né, fazer um curso ou contratar um professor particular, aqui tem tudo que vocês precisam. Basta só ter constância no aprendizado e fazer acontecer. Né? A gente continuar aqui, eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas. Como que eu aprendi alemão? Eu comecei aprendendo alemão no ano passado, no ano retrasado, na verdade. Então, agora, totalizando, deve ter 2 anos e meio que eu estou aprendendo alemão. E eu comecei justamente pelo canal da Ingrid Lenk, né, que é esse primeiro que eu estou mostrando para vocês. Eu assisti toda a playlist dela do A1 e fui acompanhando o livro, né? Ela indica esses 2 livros aqui, o Studio 21. Eu fui acompanhando com o livro, assistindo os vídeos dela, e eu aprendi todo o A1. Depois eu decidi meio que seguir um pouco sozinho para o A2. Eu tinha o livro A2, o Studio 21, e eu fui seguindo mais ou menos sozinho. Mas aí chegou num ponto que eu pensei assim, nossa, eu preciso de mais interação, né, mais de fala. Aí foi então que comecei a fazer aula particular, né, como professora. E fiz aula particular com ela durante alguns meses. Aí eu vim para cá, para a Alemanha. Aí aqui eu comecei fazendo o B1, o B2, e aqui eu estou fazendo agora o C1. Então aí nessa brincadeira aí foram mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos. Aí eu aprendi uma mistura de tudo. Aprendi seguindo sozinho, aprendi com professor particular, aqui na Alemanha também com os cursos daqui. O Schule oferece cursos de alemão para estrangeiros, né, como língua estrangeira. E também, claro, né, assistindo filmes, ouvindo música, né, toda essa história também ajuda bastante. E quanto tempo antes da mobilidade? O máximo possível.
idealmente no primeiro período. Assim que vocês descobrem, chega no primeiro período, vocês descobrem a existência da SRI, comecem a se informar, comecem a entrar no site, comecem a se preparar o quanto antes possível. Sim, né, fiz curso aqui também, e a universidade oferece curso, né, a universidade oferece vários cursos de alemão, né, vários tipos de cursos diferentes. E acho que essas são as perguntas relacionadas a isso. Sim, sim, bem lembrado, né, Liliane? Esse programa que o Cefet tem para estudar idiomas, né, se você quiser, você pode entrar e falar um pouco desse programa. É um programa de extensão voltado para todo mundo do Cefet, né? Aluno, professor, técnico, mas especificamente para os alunos tem um programa de bolsa, né? E paga uma bolsa integral se for no valor de até o que a Fundação Cefet Minas cobra. Se for em outra instituição, o Cefet paga essa bolsa no valor da fundação, mas o aluno pode fazer em qualquer instituição de ensino, né, e recebe essa bolsa. Fiquem atentos aí aos editais da diretoria de extensão, se eu não me engano, é uma vez ou 2 vezes por ano que eles lançam. É muito interessante. Ok. Beleza, Fabrício, eu li sua pergunta aqui. Eu vou comentar, Eliane me ajuda, mas no final a gente comenta a sua pergunta, beleza? Então, ok, né? Falamos sobre a língua, agora vamos falar da pré-burocracia. Gente, é muita coisa. A partir do momento que você sabe, ok, passei no edital, é aí que vocês vão precisar dedicar, né? Precisar de trabalhar para resolver os pequenos incêndios que acontecem, né, entre passar no edital e começar o intercâmbio, de fato. Então, beleza, passei no edital. Então, o que acontece? A SRI vai fazer a nomeação. O que isso quer dizer? A SRI vai comunicar à universidade para a qual você passou que você passou. Vai falar assim, ok, o Bruno passou no nosso processo, nós estamos nomeando ele para fazer o intercâmbio aí. Essa é a primeira parte. Depois, nós, alunos, a gente tem que entrar no site da universidade e fazer a nossa aplicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou entrar lá, colocar os meus dados, né, fazer upload de vários documentos. Quais documentos? Passaporte, histórico escolar traduzido para o inglês. O que mais? Vários documentos. Então, essa é a aplicação no site. Você fez a aplicação no site, você está nomeado, depois de um tempo você vai receber da universidade a carta de aceite, que fala o seguinte: nós aceitamos o aluno tal para fazer um intercâmbio acadêmico na nossa universidade. E essa carta ela vai ser importante para várias coisas depois. Vários processos depois precisam dessa carta. Depois você recebe a declaração de bolsa, que isso é pelo Cefet-MG. O Cefet declara, o aluno tal recebe bolsa de tantos euros, 720 euros por mês, durante 6 meses. Sim. E depois vocês vão precisar contratar o seguro-saúde. E seguro-saúde aqui na Alemanha é uma questão que é um pouco... Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fiquei bem perdido no começo. Por quê? Aqui na Alemanha tem 2 tipos de seguro. O seguro público e o seguro privado. O seguro público é o seguro que ele é parte custeado pela pessoa e outra parte pelo governo. Esse seguro público, ele tem um valor fixo e ele não varia muito ao longo do tempo. Por exemplo, em torno de 100 euros por mês, esse seguro público, e ele não cresce muito. À medida que você vai envelhecendo, ele não vai ficando mais caro. E tem também o seguro privado, que é o seguro que ele começa bem baratinho, né? Tem 25 euros, é o mais barato que eu achei, e ele vai ficando maior. Depois de 2 anos, o preço praticamente dobra. Aí, no final das contas, quando você está tá ficando mais idoso, ele vai ficando num preço mais exorbitante. Então, para mim, o grande dilema na época foi qual seguro contratar. Porque, ao mesmo tempo que eu queria
um seguro que cobrisse tudo, que fosse um seguro, né, bacana, como é o caso do Publi, eu também não queria pagar tanto por isso. Eu acabei optando pelo seguro privado e depois eu me arrependi um pouco. Eu acho que valeria mais a pena ter contratado o seguro público, mesmo que 4 vezes mais caro, mas ele te dá várias outras vantagens, né? Uma outra vantagem é que no seguro público você não precisa pagar nada extra. Você paga 100, 110 euros por mês, mas se você precisar usar o hospital, alguma coisa, não precisa pagar mais nada extra. Você coloca o seu cartão lá na maquininha, beleza, não precisa pagar mais nada. Só que no privado, quando você precisa ir ao hospital, geralmente, não sei se é assim em toda a Alemanha, mas pelo menos aqui para mim você precisa pagar primeiro. Você usou, você teve uma consulta, você precisa pagar pela consulta. Você recebe um recibo do médico, depois você manda esse recibo para a seguradora e ela te reembolsa. E às vezes nem reembolsa 100%. Então hoje eu diria para o meu eu de alguns meses atrás, mesmo que seja mais caro, contrate seguro público, tipo seguro também custeado pelo governo. Também tem outras vantagens que não vale muito a pena focar só nisso aqui. Acho que isso daria todo um outro workshop de tão complicado que é. Beleza, depois tem o recebimento da bolsa e depois o contrato de estudos. O contrato de estudos é um documento que você escreve, você vai no site da universidade, você vê quais são as disciplinas, os cursos que eles oferecem, e você coloca nesse contrato de estudos, você faz uma tabela, uma lista das disciplinas que você pretende cursar no seu intercâmbio. E esse contrato ele precisa estar assinado pela sua coordenação, pela SRI, e também pelos órgãos da universidade estrangeira, né? Então, essa parte aqui é a pré-burocracia do lado do Brasil, digamos assim. E quando você chega aqui, você nem precisa preocupar com outras coisas, né? Primeiro, conta bancária. Existem algumas opções, né? Tem a Wise, que é uma conta internacional. Funciona bem aqui, funciona muito bem, né? Na Alemanha funciona bem. Você consegue pagar na maioria dos supermercados, também fazer saques, né? Tem um limite, mas funciona bem. Você consegue fazer ela do Brasil, a partir do Brasil, e receber o cartão no Brasil, tudo, você já vem aqui com o cartão. E isso é muito bom, porque às vezes você anda com dinheiro, não é muito bacana. Depois tem o telefone celular, que aqui existem várias operadoras, né? Você pode contratar um plano, ou você pode contratar, né, um serviço pré-pago, você paga um determinado valor por mês, você tem uma certa quantidade de dados para usar. E depois que você arrumou sua conta bancária, o seu telefone, você precisa se registrar na cidade. O que isso quer dizer? Você chegou aqui na Alemanha, você com passaporte brasileiro, você consegue ficar aqui na Alemanha por 90 dias como turista, mas naturalmente, como você vai estudar por no mínimo 6 meses, você precisa alterar o seu visto. Mas antes disso, você precisa se registrar na cidade. A partir do momento que você vai ter um endereço para morar aqui, você conseguiu sua moradia, você tem, se não me engano, 2 ou 3 semanas para ir na prefeitura. Em alguns, depende de estado, mas aqui em Baden-Württemberg, é na prefeitura, e você fala o seguinte, você vai registrar, você preenche o formulário, e o que esse formulário indica? Você olha, eu sou o Bruno, cheguei aqui na Alemanha, e eu vou morar aqui na cidade, né? Anota aí. Em termos informais, é isso que quer dizer registrar na cidade. Depois, como passaporte brasileiro, você consegue ficar aqui 90 dias no máximo, você vai precisar da sua permissão de residência. Para essa permissão de residência, você precisa de quase todos os documentos que eu falei antes. Você precisa da carta de aceite, você precisa da declaração de bolsa, você precisa do contrato de seguro-saúde, você precisa do seu contrato de estudos, você precisa da conta bancária, todos os documentos que eu mencionei antes, você precisa para essa permissão. E o que essa permissão diz? Ela fala o seguinte: ok, eu sou o Bruno, eu venho do Brasil, com meu passaporte eu consigo ficar aqui até 90 dias. Com essa permissão de residência, eu consigo ficar aqui mais tempo para estudar e, eventualmente, estagiar.
E a duração dessa permissão de residência varia. Então, ela pode ser de mais 3 meses, totalizando 6 meses, né? Desde quando você chegou. Pode ser de mais 9 meses, totalizando 12 meses no final. Muito da sua situação. Por exemplo, se você já chega aqui na Alemanha com um estágio pronto, né, um estágio garantido, e você pensa assim, eu vou estudar 6 meses e vou fazer mais 6 meses de estágio. Aí eles te dão de 1 ano, a permissão de 1 ano. Mas se você chega aqui sem o estágio e só certo que você vai estudar por 6 meses, a sua permissão é de 6 meses. Né? Então, você é com eles. E depois o transporte, né? Aqui na Alemanha o transporte não é público. Então isso quer dizer que você precisa pagar. Então, como estudante, porém, a gente tem muitas vantagens. Então, por exemplo, você pode ir de bicicleta para todo lugar. Né? Aqui tem bicicleta que você pode, como estudante, usar por 30 minutos sem ter que pagar. Você pode pegar o transporte público também da cidade, que para estudante é grátis de 6 da noite até as 6 da manhã, durante a semana, e também nos finais de semana, a qualquer horário, e nos feriados. Nestes momentos, você pode, como estudante, ir para, não qualquer lugar da Alemanha, mas qualquer lugar na sua região, de trem ou de ônibus. Então, o transporte é desse jeito. E caso você precise de transporte público durante a semana, fora dos horários permitidos, também você consegue fazer um cartão, que é em torno de 160 euros por semestre, e você consegue usar de forma ilimitada, né, dentro da sua região, né, não em toda a Alemanha. Só que boas notícias, a partir do ano que vem, talvez, se não me engano, janeiro, a Alemanha vai liberar um ticket único, universal, de 49 euros. Você compra esse ticket, ele vale por 1 mês, e você pode ir para qualquer lugar na Alemanha. Né, isso é muito bacana. Alguns meses atrás a gente teve um 9 € ticket, foi um cartão, um ticket, a gente pagava 9 euros por mês e conseguia ir para qualquer lugar na Alemanha. A diferença é que agora ele vai custar 5 vezes mais, mas mesmo assim é muito barato para você ir em qualquer lugar na Alemanha. Né? Passagens aéreas, né, todo mundo sabe, né, com antecedência elas são mais baratas, então já começa a olhar, assim que você já tiver certeza, assim que você tiver a sua carta de aceite, está tudo aprovado, já tem certeza que você vai, então já pode começar a olhar a passagem aérea e compra assim que ficar mais barato. Moradia aqui tem algumas formas de conseguir. A própria universidade, algumas vezes, oferece uma cota das moradias universitárias aqui. Eu consegui uma moradia pela universidade, e foi bem tranquilo, porque toda a burocracia foi bem simplificada, eu não tive que preocupar com muita coisa. Mas caso não seja possível a moradia pela faculdade, existem várias outras formas de conseguir uma moradia aqui na Alemanha. E dica super importante, moradia precisa ser, caso você não consiga pela universidade, precisa começar a olhar com no mínimo 2 meses de antecedência, porque é muita procura e pouca oferta de moradia, então tem que ser com muita antecedência pra você conseguir fora desse esquema de conseguir pela universidade. E eu coloquei esse canal aqui no YouTube, Life in Germany. Ele é um canal de uma canadense que mora aqui há muito tempo, e ela explica tudo isso, tudo que eu falei para vocês aqui que está no lado direito, que é a parte da burocracia aqui na Alemanha, ela fala. Então vocês podem olhar o canal dela. Eu lembro que quando eu estava vindo para cá, eu passei horas, dias, vendo todos os vídeos do canal dela e anotando as coisas que ela falava. Então é um bom recurso para vocês saberem mais de tudo isso que eu falei aqui. Eu sei que é muita coisa, né? Burocracia, é sempre muito detalhe. Beleza, ok. Continuando aqui. Sobre os custos, custos pré-viagem. Passagem, eu lembro que eu paguei em torno de 5 mil reais, que na época ficava em torno de 700 euros, né? A de ida e a de volta. Eu tenho quase certeza que hoje está mais caro, né? Mas foi o que eu paguei na época.
Aí depois a gente tem o caution, que é um valor que você paga para moradia, como se fosse um valor que é retido, para que caso aconteça alguma coisa, algum dano à moradia que você está ficando, esse valor você não recebe de volta. Mas depois do seu tempo de moradia, você entregou o seu quarto novamente do jeito que estava, tudo certinho, sem defeito, você recebe de volta. Então esse é um valor que você precisa calcular, porque é um valor que vai ficar retido durante 6 meses, né, como precaução, para caso aconteça algum dano à moradia. Você precisa calcular antes, você precisa saber, eu vou precisar ter esse valor retido durante 6 meses. Taxa de matrícula aqui da Universidade de Karlsruhe é em torno de 90 euros, é 80 e poucos, eu arredondei. E essa taxa de matrícula está inclusa a carteirinha e tudo que você precisa. E assim, se você pensar, ok, eu tenho essa taxa de matrícula, 90 euros, mas eu tenho vários benefícios. Eu tenho vários descontos em várias lojas, loja de roupa, loja de eletrônicos. Eu tenho meu cartão que eu posso, meu cartão de transporte, que eu posso ir para qualquer lugar na região, no sábado e domingo, sem ter que pagar nada extra. Eu tenho bicicleta que eu posso usar por 30 minutos por dia na cidade, eu não preciso pagar nada extra por isso. Então é uma taxa de matrícula que compensa, você tem muito mais benefício do que, não é um gasto, é um investimento essa taxa. E sem falar dos cursos, de alemão, por exemplo. Se fosse fazer os meus cursos de alemão por fora, eu ia pagar 10 vezes esse valor, enfim, 50 vezes esse valor. Então é uma taxa de matrícula que vale muito a pena. E para fazer aquela extensão do visto, aquela permissão de residência que eu falei para vocês, é 100 euros. Você precisa pagar no escritório 100 euros para eles estenderem o seu visto. E para quem precisar do cartão de transporte para se movimentar fora do horário que é gratuito para os alunos, esse cartão de transporte custa em torno de 160 euros por semestre. Mas aí você precisa pagar no começo do semestre. Então isso é um custo pré-estudos, que fazendo essa conta aqui, precisa fazer a soma. Mas é isso aí. Beleza. E depois a gente tem os custos mensais. Moradia em torno de 300 euros. Moradia pela universidade em torno de 300 euros, mas não passa de 400 euros. E aqui na moradia você vai morar com outras pessoas, geralmente. Esse valor aqui é para você dividir com outras pessoas, em torno. Varia. Por exemplo, agora eu estou morando com mais 5 pessoas. Mas eu sei de moradias aqui que tem 12 pessoas. Então, mas é nesse range. De 200 a 400, não passa disso. Plano de saúde, como eu comentei com vocês, é em torno de 100 a 110 euros por mês. O bandejão, aqui você vai gastar pensando no almoço e eventualmente tomar um café, em torno de 80 euros por mês. Mas a dica claro, é sempre mais barato cozinhar em casa. Internet celular, eu tenho um plano que eu pago 8 euros por mês, eu tenho 3 GB de internet e tenho chamadas e mensagens ilimitadas. É super suficiente para mim, porque além disso, na cidade, na maioria dos cantos da cidade tem o Wi-Fi da cidade, então você pode sempre usar para não gastar os seus dados móveis, mas sempre tem algumas regiões em que o Wi-Fi não pega da cidade. Então é bom usar os dados móveis. E dentro também das moradias tem cabo Ethernet e tem Wi-Fi também. Então eu uso esses 3 GB aqui, geralmente eu uso por mês quase nenhum giga. Eu uso mais esses dados quando eu vou para outras cidades, para outros países também. Academia, para quem gosta de malhar, é em torno de 30 euros por mês. E a academia aqui funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem legal. E eu gasto em média 120 euros de supermercado por mês. Se você fizer as contas aqui, disso tudo aqui, você vai ver que isso aqui é bem menor que 720 euros. Então, provando para vocês que a bolsa da SRI é maravilhosa. É um valor super, super bacana. Ok, eu acho que acabou. Beleza, eu tinha planejado um exercício aqui, mas vou deixar, acho melhor deixar que vocês pensem depois, com calma e façam, como eu falei para vocês, o intercâmbio é um empreendimento que requer bastante planejamento.
E quanto mais planejado, melhor serão os resultados. E além disso, quando você chegar aqui na Alemanha, vocês vão ver que planejar é talvez a atividade mais favorita dos alemães. É tudo planejado aqui, porque tudo sempre muito, muito planejado, tudo muito certinho. Então a minha sugestão de exercício é que vocês peguem alguma coisa que vocês precisam para tornar o intercâmbio uma realidade. Vamos supor, eu preciso aprender alemão, eu preciso chegar no nível B1 de alemão. Eu quero chegar no nível B1 de alemão antes de vir para a Alemanha. Então, a minha proposta é que vocês pensem num SMART Goal. Né? O que é um objetivo SMART? Ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e com um frame de tempo. Né? O que isso quer dizer? Eu não posso simplesmente ter o objetivo de quero aprender alemão. Isso não é um objetivo, isso é um desejo. Eu quero aprender alemão, é um desejo. Mas precisa tornar ele mais específico. O que isso quer dizer? Eu quero chegar no nível B1 de alemão. Isso é mais específico. Ele tem que ser mensurável. Como que você vai saber que você chegou no momento? E qual evidência você vai ter que você chegou nesse nível? Quando eu chegar no nível B1, eu vou conseguir fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vou conseguir entender tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele tem que ser também alcançável. Eu não posso pensar assim, por exemplo, eu vou chegar no nível B1 de alemão em um mês. Isso não é realista. Isso não acontece. Ele tem que ser realista. Ele tem que ser relevante, né? E é relevante aqui pra gente, né? Se você quer vir para a Alemanha, você tem que aprender alemão. E ele também tem que ter um tempo definido que seja alcançável. Então, por exemplo, eu quero chegar no nível B1 de alemão em um ano. Isso é bacana, dá para alcançar. Vai dar trabalho, mas dá para alcançar. Então, a minha proposta é que vocês pensem em todos os objetivos que vocês precisam alcançar para que esse intercâmbio seja bacana. Uma outra possibilidade também é pensar no financeiro, né? Quanto eu preciso juntar, quanto eu preciso ter de reserva para que eu consiga arcar com os custos pré-viagem, né? Para comprar passagem, por exemplo. Eu preciso guardar quanto por mês. Então, é pensar mesmo como estruturar os objetivos de vocês para que você chegue aqui. Vocês vão ver que quando você chegar aqui, você vai ser um pré-exercício pré-Alemanha, porque aqui tudo é planejado. Qualquer coisa que você vai fazer aqui, eles sempre querem ver um plano antes de fazer qualquer coisa. Então, planejar é fundamental. Essa é a minha sugestão de exercício. E, por fim, eu queria agradecer por todos aqui hoje e informar que amanhã a gente continua esse workshop. Acho que, Liliane, agora a gente abre um espacinho para as perguntas, né? Isso, já tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Uhum. A Carolina está falando que está nessa etapa aí meio perdida para conseguir o seguro-saúde. Realmente, Carolina, a Alemanha é o único país que cobra algumas coisas diferentes com relação ao seguro-saúde. E depois da pandemia, isso mudou também, né? Porque antes os alunos contratavam um seguro daqui do Brasil, depois teve uma turma, eu acho que foi a turma anterior à sua, Bruno, que não conseguiu contratar aqui do Brasil, porque quando chegassem na Alemanha, os alunos iam ter que contratar um outro seguro também. Então, essa turma contratou seguro somente quando chegou na Alemanha. E parece que agora a turma anterior já conseguiu contratar um seguro daqui do Brasil. Então, esses procedimentos das universidades vêm mudando ao longo do tempo, cada semestre eles mudam algum procedimento, né? Principalmente com relação à pandemia. Alguns seguros na época não cobriam nada relacionado à Covid. Quando estourou a Covid, a gente tinha 60 alunos no exterior. E nenhum seguro cobria nada relativo à pandemia, nada com relação à Covid. Então, a partir daí, as seguradoras foram mudando também os procedimentos. Hoje, isso já está mais tranquilo com relação à pandemia, né? Mas, então, vocês fiquem de olho aí, procurem informações a respeito desses seguros. Carolina, essa turma anterior está toda à disposição de vocês, né? O Bruno, todo mundo que foi para a mobilidade, já passei contato para vocês. Fiquem à vontade para conversar com todo mundo, e tem também naquele documento de perguntas frequentes, né, que a gente disponibiliza para os alunos que já foram aprovados no processo seletivo,
algumas perguntas que vocês sempre fazem e as respostas que os próprios alunos dão também, tanto a SRI quanto os alunos dão. Bruno, com relação ao procedimento de visto, as instituições portuguesas, por exemplo, né, para quem vai para Portugal, consegue tirar isso aqui do Brasil. Com relação à Alemanha, tem algum procedimento a ser feito aqui ou é tudo aí? Aparentemente você pode fazer no Brasil também, porém, quando você vai no Brasil, no consulado alemão para fazer todo o processo, é mais caro. E eles, lá, não sei porquê, mas no consulado que um colega meu aqui foi, eles pediram vários documentos que nunca foram usados. Tipo, pediram aquele apostilamento de AIA e nunca foi usado. E é caro, né? É caro pra caramba. E como você consegue fazer tudo daqui, eu não vi necessidade de fazer daí. Porque você consegue ficar 90 dias aqui, como turista, e você vai, assim que você consegue, que você faz o seu registro na cidade, você vai no departamento de estrangeiros e faz o próprio visto aqui. Né? Eu não vi necessidade de fazer aí. Tudo dá para fazer aqui, sem problema algum. Ao contrário de Portugal, que o próprio governo aconselha fazer o visto no país de origem, porque não é garantia de conseguir quando chega lá. O fluxo de imigrantes lá é muito maior. A Larissa está perguntando se você tem alguma dica sobre onde pesquisar seguros de saúde na Europa de uma maneira geral, porque provavelmente o país de destino dela será a França ou Portugal. Dica de onde pesquisar, eu não vou saber te falar, mas existem alguns seguros que são bem famosos aqui, não na Alemanha, porque a Alemanha tem o próprio seguro, enfim, as pessoas aqui usam o seguro daqui. Mas eu conheço o SwissCare, que é bem popular, né, Liliane, entre os outros alunos. Tem também aqui na Alemanha, um dos particulares é um que chama Mavista. Deixa eu escrever aqui. SwissCare é um popular em toda a Europa. E o Mavista é uma versão do particular aqui na Alemanha, que também funciona nos outros países. Mas um lugar para pesquisar, eu não vou saber te falar, para pesquisar e comparar todos. Mas naquele canal do YouTube que eu indiquei para vocês, tem muita recomendação lá também. Precisa se dar uma olhada lá. A Isabelle está perguntando se você sabe se esse processo de registro na cidade e permissão de residência também é necessário para quem tem passaporte europeu? Só para quem não tem cidadania nenhuma europeia. O registro na cidade é obrigatório para todos. Até se você é alemão e você muda de cidade, você precisa fazer esse registro. Mas o processo de extensão de visto, de fazer o visto, não é necessário. Se você tem passaporte europeu, você não precisa fazer. O Rafael pergunta se precisou de informar um endereço na Alemanha para aplicar para o seguro-saúde. Eu precisei disso e eu dei o endereço da minha moradia, que eu ia ficar aqui. Mas também essa coisa do endereço do seguro de saúde, você pode sempre mandar um e-mail explicando a situação. Eu ainda não tenho onde morar, o que eu devo fazer, qual endereço eu devo colocar. Esse pessoal de seguro geralmente responde em algumas horas, né, porque eles querem vender. Então é sempre bom se informar com eles, diretamente com eles. A Carolina está comentando que está olhando 2 seguros particulares porque mais em conta, mas está vendo com a universidade se eles são aceitos. Isso é muito importante, porque as instituições podem recusar o seguro, não é, Bruno? Sim. Não são todos os seguros que são aceitos. Por exemplo, para o Cefet, o seguro tem que cobrir repatriação em caso de acidente e morte. Não sei se isso é uma exigência da instituição estrangeira também, mas é uma exigência nossa aqui do Brasil. Isso é uma questão também, por isso que o plano de saúde na Alemanha, eu falei com vocês que dava um outro workshop só disso, dava mesmo. Porque a universidade, ela te orienta fortemente a contratar o seguro público, que é o caro. Por quê? Porque faz sentido, né? Um seguro que você não precisa pagar nada além, um seguro é muito bom, né? Ninguém reclama, tudo funciona. Ele é mais caro. E o problema é que o seguro público daqui não tem repatriação. E se você opta pelo seguro público da Alemanha, você precisa contratar um outro que cubra a repatriação.
que é o Swiss Care, por exemplo, que é o mais barato de todos. Então, idealmente, se eu pudesse voltar atrás, uma coisa que eu faria diferente era contratar um seguro público aqui da Alemanha, que tem muitas vantagens, e também o Swiss Care para atender a exigência do Cefet, que é a questão da repatriação. Mas de muita coisa para falar, mas esqueci. A Carolina é da turma nova, então ainda não fez a reunião com a SRI, que vai ser logo depois da Semana Internacional, né, Carolina? Dia 17, se eu não me engano. A nossa chefe da SRI, a Cristina, ela costuma brincar com os alunos assim: ninguém quer dar uma morridinha no exterior, né? Mas vai que acontece. Como é que traz o corpo de volta? Então, é uma situação assim que ninguém quer que aconteça, né? Mas é possível de acontecer com qualquer pessoa. Então, a gente tem que se resguardar com relação a isso. É uma segurança para a instituição e uma segurança para a família também, que no momento de tanto sofrimento, tanta dor, ter esse amparo de um seguro, né, que vai cuidar de tudo. Não é só com relação à morte, com relação a acidentes também, né, que a repatriação cobre. E eu lembro que na turma anterior, que foi, um aluno chegou em Portugal numa sexta-feira, no mesmo fim de semana ele caiu na universidade e quebrou a perna. Então, ter seguro é realmente preciso. Tem até um slogan de uma seguradora, eu não sei qual que é mais, e também se eu soubesse eu não poderia nem falar qual que é, né? Que diz assim: seguro é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, essa é a lógica do seguro e essa é a lógica também da repatriação, por isso que a gente exige. Uhum. Sim, realmente é muito importante, porque, né, dependendo, pode ficar um negócio muito caro e você vai ser cobrado em algum momento. É sempre bom ter o seguro. Exatamente. Eu, quando fiquei em Portugal, fiz também doutorado sanduíche, né? Eu precisei utilizar, eu poderia, sim, utilizar o serviço público de lá, até fiz algumas consultas e tudo, mas em determinado momento que eu precisei, não cobria o seguro público lá. Então, eu paguei e tive o ressarcimento de todos os meus gastos, 100% de ressarcimento com relação com o seguro, né, que eu contratei. Então, a gente tem essa segurança, né, essa tranquilidade de que se acontecer alguma coisa, a gente está amparado. Sim. E às vezes também o seguro privado é um barato que sai caro. E, por exemplo, também tem a questão de que se você opta pelo seguro privado, você tem que assinar um documento falando que você abdica do direito de ter o público. Isso quer dizer que você vai precisar continuar tendo o privado, ou até você terminar o seu curso de estudos, ou até você passar 6 meses fora. Tem um tempo lá, eu não sei muitos detalhes. Isso quer dizer que quando você estiver mais idoso, você vai pagar mais seguro que todo mundo, que tem público. Então, no longo prazo, o seguro privado não é interessante. Para quem tem plano de continuar na Alemanha, né, e ter uma vida aqui, no longo prazo não é interessante. E sem falar também na questão de você precisar pagar primeiro para o médico ou para o hospital e depois ser ressarcido. Né? Às vezes acontece alguma coisa, você não tem o dinheiro para fazer isso. Né? E como é que faz? Então, eu voltaria no tempo e falaria: não, vale a pena pagar esse valor a mais e ter mais segurança e não ter muita dor de cabeça. Uhum. Se a necessidade de contratar repatriação, né, do seguro privado, né, se for só a repatriação, talvez tenha a opção dos cartões de crédito, que alguns oferecem aí de uma forma mais barata para o usuário, e é só ver se cobre essa repatriação. Eu lembro que um aluno apresentou um de cartão e tinha essa opção. O Rafael perguntou aqui se uma vista tem repatriação. Ele tem, sim. E ele é um dos poucos que a faculdade que aceita. Né? Acho que tem 2 que a faculdade aceita, que são privados, e uma vista é um deles. E todos os outros públicos a universidade aceita. Ele é um que, pelo menos na minha época, dava para você vir sem problemas. Muito bem. E aí, quando porque o Bruno ele foi para a mobilidade e estendeu o período, não é isso, Bruno? Você já está no seu 2º semestre aí. Isso. Quando você prorrogou a sua mobilidade, o que você fez com o seguro? Você contratou do mesmo? Como que foi? Então, isso aí foi um pequeno drama aqui, porque para você, o instituto que eu faço estágio
Instituto Fraunhofer, ele teoricamente exige que seja um seguro público. E eu tinha o privado. Então o que eu pensei? Ok, vou trocar para o público, sem problemas. Fui para trocar para o público, não posso trocar para o público, porque tendo o privado, eu abdico do direito de ter o público. Então, no final das contas, depois de muita conversa ali, se informa ali, enfim, conversa com fulano, conversa com ciclano, eu continuei com o privado, com uma vista mesmo, e tive que ir em um outro órgão para tirar o número o número do seguro social. Aqui na Alemanha é conectado, o seu seguro de saúde, seu seguro social, é junto. E você só consegue o seu seguro social, normalmente, quando você tem um plano público de saúde. Então, como eu não tinha o público, só o privado, não tinha o número social. Então, eu tive que ir em um outro órgão aqui na cidade, solicitar o meu número de seguro social. Isso aí demorou bastante, né? Eu comecei meu estágio 15 dias depois do que era para eu ter começado, de fato, por toda essa burocracia. Então, no final das contas, eu fiquei com o privado, mas porque eu não tive escolha. Se eu pudesse mudar, eu teria mudado para o público. Isso é interessante. Para quem pensa em prorrogar a mobilidade ou conseguir um estágio, realmente o público é mais em conta, né? Vale muito mais a pena. É um caro que, no final das contas, vale o preço que você paga. Mais alguma pergunta, gente? O Marco Túlio tá meio zoando da Carolina aí, né? Acho que alguém perguntou de cidade mais turística antes. Sobre o alemão nas cidades mais turísticas. Falar alemão. Sim. Claro, assim, em Berlim praticamente é um cenário à parte da Alemanha, né? Às vezes você encontra mais pessoas internacionais do que próprios alemães lá. Então lá, naturalmente, as pessoas, quase todo mundo vai saber falar inglês com você. Munique, no entanto, eu estive em Munique e praticamente não falei inglês com ninguém, né? Das pessoas em Munique. Assim, é aquele negócio, a gente está na Alemanha, o alemão quer falar alemão com você. Então, é sempre bom saber alemão, né? Não consigo dar uma recomendação melhor para vocês. Quem fala que você consegue vir para a Alemanha falando inglês, trabalhar inglês, estudar inglês, isso não é totalmente verdade. É aquela história, né? Você já chega no aeroporto perdido. Como é que eu vou sair daqui? Por Frankfurt, vai ver que o aeroporto é enorme, não tem sinalização, e a pouca sinalização que tem tá em alemão, se eu não me engano. Eu, pelo menos, fiquei perdido lá um bom tempinho, até achar a saída. Isso é. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta para o Bruno? Amanhã a gente tem um novo encontro com o Bruno, que é tirando o melhor proveito, e na sexta-feira conseguindo um estágio, né? É um workshop que ele propôs em 3 dias diferentes, para possibilitar maior interação entre vocês, tirar mais dúvidas, porque realmente é um assunto que gera muita dúvida nos alunos, e a SRI não dá conta de esclarecer tudo, né, Bruno? Então, assim, quando uma turma passa, a primeira coisa que eu faço é, mando o contato da turma anterior para todo mundo, tipo assim, entra em contato com quem já foi, que eles são os melhores para tirar as dúvidas. Sim, me coloco à total disposição, gente, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode me chamar, qualquer um desses 3 aí, eu respondo assim que eu conseguir. Tá ótimo, então a gente encerra por aqui esse workshop. Eu convido vocês também a participarem de uma conversa que a gente vai ter com os coordenadores de curso na sexta-feira. Eles vão falar sobre o impacto da mobilidade acadêmica na formação do aluno pela visão dos coordenadores. Então, essa parte que o Bruno falou da elaboração do contrato de estudos que vocês vão precisar elaborar, né, para entregar na universidade, o coordenador tem um papel fundamental nisso. Então, é com o coordenador que vocês conversam sobre quais disciplinas cursar, quais os créditos que podem ou não ser dispensados no retorno da mobilidade, né? Então, participem dessa interação com os coordenadores na sexta-feira. A gente vai ter coordenador de diversas áreas participando, e aí cada um tem uma visão diferente, cada um tem uma experiência diferente com a mobilidade internacional, tá? Então, fica aí o convite para todos vocês. Não tem inscrição, Babi, você pode acessar essa mesma sala
tá? Que eu mandei o link. Essa sala que a gente está aqui agora é aqui mesmo que o Bruno vai fazer a exposição amanhã e na sexta-feira também. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e boa tarde. Boa noite daqui. Boa noite.